Não, com certeza. Primeiramente, né, um bom dia aos colegas aqui presentes na live e um bom dia especial para você que está aqui nos assistindo nessa manhã de quinta-feira. A ideia, né, nossa da comissão de trazer, como o doutor Antônio muito bem explanou, esse evento semana que vem, assim como essa live, é estar trazendo um assunto que a gente considera ser praticamente de utilidade pública, né? Por quê? Porque faz-se necessário à sociedade brasileira ter uma educação patrimonial, que hoje a gente vê que, infelizmente, ainda não temos. As pessoas se preocupam em construir o patrimônio, mas elas esquecem que não basta construí-lo, ela precisa mantê-lo também, né? Porque senão esse patrimônio pode se dissolver aí ao longo das gerações. Eu vou até citar de exemplo, trazer casos práticos, né? Que muitos de vocês aí que estão nos assistindo podem já ter ouvido ou até conhecer, né? A gente tem, por exemplo, Chico Anísio, Gugu Liberato, Emílio Santiago, Marcos Paulo, entre vários outros casos de celebridades aí conhecidas na nossa sociedade, né? Vamos pegar o caso do Chico Anísio, que é um que já se arrasta aí por uma década. Tem 10 anos que se arrasta esse processo de inventário. Né? Se a gente pegar o que está acontecendo nisso, tem um desgaste enorme familiar, então tem brigas entre esses familiares, um desses herdeiros já veio a falecer, sem ter acesso a nada desse patrimônio que esse pai deixou, e além disso, a gente vê esse patrimônio se desfazendo ao longo do tempo, porque ele vai incidindo multa, tributo, e multa sobre multa, juro sobre juro, tributo sobre tributo, isso vai consumindo, a ponto de que o patrimônio que o Chico Anísio deixou nesse imposto de renda, ele já é menor do que a dívida que existe hoje. É lógico que eu estou falando do valor declarado do imposto de renda do Chico Anísio, né? Porque se a gente for trazer para valores atuais, supera e por isso que ainda existe essa briga. Mas a gente tem que se atentar que isso, ao se deixar dessa forma ao longo dos anos, vai chegar uma hora que mesmo no valor de mercado, a dívida já está maior. E aí vem o governo e arrecada, esse bem passa a ser dele. Então, é sim uma preocupação que as pessoas têm que ter. Né? E aí a gente pode pensar, não, mas você está falando do caso Chico Anísio, né? Chico Anísio faleceu há 10 anos. Hoje em dia ele não faria isso, mas infelizmente, provavelmente ele faria sim. A título do Jô Soares, que faleceu há pouco tempo, neste ano. E o Jô Soares, diferente do Chico Anísio, né? Chico Anísio era um comediante. O Jô Soares era um jornalista, respeitado, uma pessoa culta, sábia, antenada. E mesmo o Jô Soares, com todo esse conhecimento, ele também não fez um planejamento patrimonial sucessório com os bens dele. Ele fez, assim como o Gugu, como o Chico Anísio, ele deixou um testamento. Então, a gente vê que realmente faz necessário, sim, a gente levar essa informação para as pessoas. E é isso que a gente veio fazer aqui. Porque aí você pode pensar, nossa, então no Brasil ninguém faz. É uma coisa, assim, super nova. Ninguém mesmo faz? Não, a gente tem uma parcela bem pequena da sociedade que já faz. Quem que é essa parcela? São os grandes empresários, né, banqueiros. O que será que os grandes empresários fazem? E quando a gente está falando de holding familiar, esse nome bonito, né? Planejamento patrimonial, sucessório, a gente envolve 3 pilares dentro do direito, né? Que é o direito sucessório, que vem lá do direito de família, o direito civil, a gente tem o direito tributário, porque é até a questão dos impostos, e a gente tem também o direito societário, que é o que permitiu que a gente fizesse isso no país. E é uma coisa bem nova, veio com a lei de SA de 1976. Então, a gente vê que é uma coisa bem inovadora. E os empresários, eles estão nesse meio empresarial, né, que essa lei rege essas SAs. Então, eles já têm esse conhecimento e eles têm esse cuidado. Tanto que se a gente pegar, por exemplo, agora, né, que desse mundo global, aí vamos dizer, né, que a gente falou de Chico Anísio, Marcos Paulo, o Roberto Marinho. O Roberto Marinho, ninguém ouviu falar do inventário dele. Por quê? Porque não deu problema, não deu estresse, não teve inventário, porque ele sim fez um planejamento patrimonial sucessório, porque ele era um empresário. Agora, nas eleições, a gente acabou de passar por uma, tanto nessa quanto anterior, a gente tem um novo, que é um partido de grandes empresários. E na época de eleição se abre essas declarações de imposto de renda para que a população consiga acessar. E a gente via que, em nome de grandes empresários, não tem patrimônio, não tem a casa que ele mora, não tem um terreno. Mas ele tem patrimônio? Claro que ele tem. Só que esse patrimônio já está organizado dentro de uma holding familiar. E a gente veio aqui fazer um alerta de que você, mesmo que você tenha só a casa que você viva,
com a sua família, mesmo que você tenha só um terreno que você ainda não construiu, vale a pena sim você se organizar, você se planejar patrimonialmente, porque a gente tem que lembrar, infelizmente, o ser humano, ele perece, mas o patrimônio permanece. Então, a gente tem que organizar para que ele realmente permaneça além de nós, né? Que é uma preocupação que hoje as pessoas, infelizmente, acabam não tendo, né? Preocupando só em construir. Então, a gente precisa resgatar, vamos resgatar a história na época das capitanias hereditárias, onde o bem ficava na família e não no CPF. Então, a ideia era trazer esse alerta para vocês, né? Contextualizar no mundo aí das celebridades que as pessoas costumam acompanhar e conhecer. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Johanna para ela estar falando desses instrumentos jurídicos que a gente tem hoje para estar fazendo essa questão sucessória. Só complementando, antes da Johanna falar, essa importância disso que você está falando com muita propriedade, Karina, você tocou num ponto, um aspecto muito importante, que é quem é que faz planejamento hoje em dia, né? Isso é uma questão cultural, porque se no nosso país ele está num ritmo, ele é incipiente, por outro lado, se nós analisarmos a cultura americana nos Estados Unidos, é diferente. Lá já existe ali uma disseminação, já existe aí uma propagação dessa cultura, e às vezes, com certeza, em função da carga tributária, porque nos Estados Unidos, a carga tributária de pessoas físicas lá, quando há a sucessão, o falecimento, é de 40%. Então, você imagina o governo levar nos Estados Unidos 40% de imposto sobre os bens deixados do patrimônio da pessoa falecida. Por isso que lá O ninguém Brasil ainda é compra. 8, né? Brasil, exato. Por isso que lá todo mundo cria uma empresa e coloca os seus bens numa empresa, constitui uma empresa, para poder fugir justamente dessa tributação. Nos Estados Unidos não se compra, né, assim, dificilmente se compra patrimônio, se adquire patrimônio no nome de pessoa física. Então, é isso que é a nossa pretensão, é lançar essa cultura, semear isso aqui, porque o futuro a gente vê nas últimas décadas como, especificamente no nosso país e mundialmente, as coisas mudam muito rapidamente. Então, a melhor forma de se prevenir com relação à proteção do patrimônio é, hoje, em vida, as famílias fazerem alguma coisa, né? Não esperar acontecer. Nós passamos aí por um período pandêmico muito trágico, muitas perdas inesperadas, e nós tivemos notícia de muitas famílias, né, com pessoas jovens, com pessoas saudáveis, que acabaram falecendo em função da pandemia, e muitas pessoas se depararam, em função disso, com a surpresa da sucessão. Falaram, nossa, mas ninguém esperava a morte, ninguém esperava que isso acontecesse, e aí ficaram com o problema da sucessão. Inventário, imposto, olha o valor do imposto, tem que vender coisa para poder pagar imposto para o governo, porque a verdade é que no falecimento ganha-se mais um, dizem que ganha mais um herdeiro, né? Que é o Estado, né? Ou mais um sócio, que é o Estado, pelo percentual que ele leva, é um filho a mais, né? Com certeza. Que você E só porque lembrando que depois o que morre, né? governo acaba incidindo impostos, porque assim, quando a gente recebe um valor, seja de salário, enfim, a gente já paga um imposto. Aí você compra esse patrimônio. Aí, quando falece uma pessoa do casal, se incide novamente pela segunda vez sobre o mesmo patrimônio o imposto. E quando vem a segunda pessoa do casal a falecer, se paga pela terceira vez. Então, se a gente for se atentar e ao longo das gerações não se fizer esse planejamento, quando vê, o Estado virou o herdeiro único daquilo, porque vai imposto sobre imposto, aquilo vai se disseminando, né? Diminuindo de classe social, às vezes, um filho, né? Exato, exatamente. Exatamente. Aí, Johanna, Então, fala aí, é, Johanna. eu acho importante essa introdução mesmo, antes de falar de holding, não tem como falar de holding sem falar de planejamento patrimonial, que é assim, é um conjunto de medidas que nos auxiliam a organizar a sucessão antes do falecimento,
proporcionando aí, como a Karine e o Antônio bem pontuaram, a diminuição de conflitos, uma proteção patrimonial, muitas vezes uma economia tributária absurda, porque, querendo ou não, como eles bem pontuaram, o inventário, ele consome cerca... teve uma reportagem que falava cerca de 20% do patrimônio daquela pessoa é destinado para pagamento de custas de inventário e imposto. Então, assim, o planejamento patrimonial, ele tem essa função, essas vantagens, mas muito além disso, o planejamento, ele serve para você preparar os sucessores, pessoas que de fato estão aptas para perpetuar os negócios da família, a proteger, conservar o patrimônio que muitas vezes uma família demorou uma vida para construir, e você realmente fazer essa proteção e diminuir aí os riscos trazidos pelo inventário. Não necessariamente que você vai excluir o inventário totalmente, mas minimizar os riscos, a dilapidação patrimonial que isso pode gerar. E também ouvir. Acho que a função social assim do planejamento patrimonial seria ouvir aquela pessoa que está planejando, sentar, escutar o que você realmente quer, dar a essa pessoa uma autonomia para distribuir a herança da melhor forma possível. Porque muitas vezes a herança legítima, né, a sucessão legítima disposta em lei não necessariamente faz justiça para aquela família. Não é a melhor forma de distribuir os bens. Então, o planejamento ele é capaz de trabalhar essa autonomia dentro das balizas e limites legais que o planejamento tem, né? Os limites, que é a legítima, a vedação do Pacta Corvina, enfim, a gente tem que trabalhar mediante esses limites, mas é possível. E para fazer isso, a gente dispõe aí de vários instrumentos. Nós temos aí o testamento, que é bastante conhecido, a doação, a previdência privada, o seguro de vida. Então, assim, tem vários instrumentos. Pode ser que a holding não seja para o seu caso, como a Ana Lúcia pode discorrer melhor depois. A holding pode ser que não seja adequada para o seu caso concreto, mas existe uma infinidade de instrumentos que podem servir para o seu caso. Todo mundo pode fazer planejamento patrimonial. Não tem... é só para grandes empresários, só para pessoas ricas. Não, é porque essas pessoas acessaram esse conhecimento. Mas o planejamento patrimonial, ele é devido para você que tem uma casa só, não é só para quem tem muitos bens, para pessoas abonadas. Pelo contrário, inclusive essa live tem essa função social de transmitir esse conhecimento para você entender que o planejamento é para você. E então, assim, não tem como a gente falar de holding sem trazer esse contexto da importância do planejamento mesmo. E quanto à holding, eu vou até chamar a doutora Ana Lúcia para explanar melhor, porque ela é assim, a queridinha dos instrumentos, é muito bem falada, mas eu acredito que a gente tem que desmistificar alguns pontos, que eu faço holding, eu excluo o inventário totalmente. Não é bem assim, não é mesmo, doutora Ana Lúcia? Exatamente. Como muito bem explanado por todos os outros colegas, eu vejo que o planejamento é uma medida estratégica e inteligente própria de pessoas visionárias. Nós temos uma cultura muito enraizada de que a morte, falar sobre morte é um tabu na nossa sociedade, e com isso traz um travamento sobre o tema, sobre o assunto dentro da família. E aí, como todos colocaram, entra o planejamento patrimonial e sucessório. Nós temos os dois, as diferentes, patrimonial e sucessório. Então, não vamos falar que é só algo para famílias com patrimônio expressivo, porque uma pessoa que tem um patrimônio, ela pode ter um único imóvel, ela pode ter conflitos familiares envolvidos naquele imóvel e, com isso, utilizar-se do planejamento sucessório para deixar tudo muito bem organizado. Quando da sua sucessão, a família precisa acatar aquela decisão, aquela vontade, e então
minimizou muitos desgastes familiares que poderiam originar ali, que seriam eternos, né? Rupturas familiares. E aí, dentro de todos os instrumentos que nós temos para o planejamento patrimonial e sucessório, que aí a gente pode trabalhar com doação, a gente pode trabalhar com testamento, tem a figura da holding. E o que é a holding? A holding, ela é um nome bonitinho que é dado para uma sociedade empresária. Então, hoje em dia está muito banalizado o nome holding, mas nada mais é do que a constituição de uma sociedade empresária. Uma empresa onde concentra-se todos os bens da família, e aí, a partir da empresa, dentro de um acordo societário, dentro do direito societário, a gente sai do direito de família, entra para o direito societário e trabalha-se cláusulas e estratégias que facilitam, traz uma maior fluidez para o patrimônio, para o negócio da família, traz uma redução tributária, apesar de ser algo que é vendido como que tem uma redução tributária imediata, nós sabemos que essa não é a realidade. É um investimento que, a longo prazo, dentro das pretensões e ambições daquela família, nós temos um retorno. Então, assim, só a holding, ela vem com uma imagem de que ela é a melhor opção para todas as famílias. E aí é onde eu queria comentar um pouquinho sobre os mitos envolvidos. Primeiro, eu quero fazer holding porque a família X fez. É um status. Minha família tem um grande patrimônio, eu quero fazer uma holding. Então, nossos bens estão concentrados dentro de uma holding. Isso aí desperta o interesse nos outros. Aí os clientes chegam, nos procuram. O fulano fez, eu quero fazer também. E eu quero assim, assim, assim. Às vezes, aquele modelo daquela outra família, que foi com certeza criado de forma personalizada, né, para que atendesse ali todas as necessidades, não se aplica àquela mesma outra pessoa. Outro ponto muito também levado para dentro do escritório é que eu quero fazer a holding porque eu vou acabar com o inventário. Não, enquanto a pessoa que falecer tiver o patrimônio, o inventário vai existir. Existe possibilidade, sim, de trabalhar dentro de uma holding, com a seção de cotas, que já organiza todo o planejamento sucessório ali dentro. E se, na morte do titular do patriarca, não tiver mais nada em nome dele, ele estiver apenas com usufruto, dentro daquela organização que foi feita, realmente o inventário não existirá. Agora, existindo qualquer cota pertencente ao patriarca, aquelas cotas precisam ser inventariadas. Então, desburocratiza, sim, a questão do inventário. Se você tiver uma holding com uma ótima administração, quando a pessoa falecer, não vai empatar a continuidade daquele negócio, se dá de forma mais rápida, não se perde dinheiro. Então, pode ser sim um benefício, mas não é a solução para acabar com o inventário, como de forma errada está sendo muito vendido dentro do direito. E aí a holding, ela vem com a ideia também de uma grande economia tributária. As famílias que trabalham na parte imobiliária, que faturam ali na pessoa física, que tem um imposto, né, chegando em 27,5%, se bem trabalhado dentro de uma holding, diminui significativamente esses impostos. É benéfico, mas tem várias pretensões que precisam ser analisadas. A venda desse patrimônio, existe ganho de capital envolvido, quanto tempo aquele patrimônio pretende fixar na família, ou se ele é um ativo ali circulante. Então, assim, tudo precisa ser analisado. Não é que a holding vai fazer milagres, mas também não é algo que vai te blindar. Por exemplo, esqueci um ponto importante que eu queria colocar. A fala que nós ouvimos bastante também, os outros até me corrijam se eu estiver errada, mas que vamos utilizar uma holding porque eu quero blindar o meu patrimônio. Holding não blinda patrimônio. Nós não temos nenhuma medida no nosso ordenamento jurídico que seja legal a blindagem de um patrimônio. Ela pode sim tornar aquele patrimônio de difícil acesso
para alguns credores, mas ela não vai blindar de forma total. Então, a ideia de Até porque blindagem seria fraude, né? seria fraude, o que já está sendo bastante caracterizado. O judiciário ele está enxergando vários modelos de holding como fraude e ele está desconstruindo isso dentro das suas decisões. Recentemente, uma família organizou o patrimônio e o pai passou imóveis para o nome dos filhos menores. Já existia um processo de execução, aliás, não existiu o processo, já existia a dívida com o governo, e aí dentro do processo foi desconstruído, foi entendido que aquele ato de transferência do patrimônio para a filha, ainda que não tivesse uma execução judicial contra ele, foi um ato de fraudar. Então, desconstituiu o imóvel, volta, o imóvel é penhorado. Então, existem muitos cuidados no momento de se optar por uma holding e muita responsabilidade de nós, profissionais, no momento da entrega desse trabalho também. Precisa ser algo analisado de forma ampla, né? Uma visão macro de toda a relação, para que nós tenhamos, de fato, um resultado efetivo. Não adianta só, eu quero fazer holding, contrata os profissionais envolvidos. A gente vê muito contador fazendo holding sem o suporte jurídico. Só que dali a 2, 3, 4 anos, as pessoas têm um efeito rebote. Ao invés de economizar, elas veem que teve um grande custo. Além do investimento, a economia tributária não existiu o que ela pretendia. É um excelente mecanismo, é uma excelente forma de organização, de fluidez, de minimizar conflitos familiares, porque você pode trabalhar dentro de um acordo societário, o papel de cada um, a função de cada um. Isso aí, depois que o patriarca não está mais aqui, a família vai obedecer, né? Ela vai entender que aquele foi o modelo que ele quis e ali vão seguir, mas também precisa ser feito de forma responsável, com cuidado, com todo o olhar de todos os profissionais envolvidos, a fim de que chegue a ideia de que aquele modelo de planejamento, de fato, é o melhor aplicável para aquela família. Planejamento é algo que ele é feito de forma muito artesanal. Não existe um Ctrl+C, Ctrl+V. Não existe, eu quero fazer holding no mesmo formato que o fulano. A sua família ela é única. A ambição daquela família, as pretensões dos familiares envolvidos, os negócios, eles são únicos. Então, isso precisa ser atentado no momento de criar aquela estrutura para a família. E aí, com certeza, de forma responsável, com os profissionais necessários envolvidos, todos ali entendendo a necessidade da família, a vontade que o patriarca traz e as possibilidades legais de aplicar, nós temos resultados benéficos com a holding. Pode ser que uma família chega para fazer a holding, ela vai colocar na ponta do lápis, fazer abertura de CNPJ, contratar contador, tudo isso vai encarecendo muito, que algo que poderia ter sido resolvido com outros instrumentos que podem ter uma economia melhor para aquela família, né? Por isso que a gente fala que o holding não é para todo mundo, né? Exatamente, Rona. Talvez a pretensão daquela família que inicialmente procurou para constituir uma holding, um testamento resolveria, né? Claro que a holding ela tem muitos benefícios, sim, mas precisa enxergar aquele ponto, aquela necessidade específica. E lembrar também que holding não é eterna. Você faz nem o planejamento sucessório ele é eterno, né? Ele precisa ser revisado. Você faz um testamento, daqui a 5 anos a sua situação talvez seja outra, os conflitos familiares sejam outros, você precisa revisar. E com a holding não é diferente. Então, na holding nós criou um CNPJ, nós temos custos administrativos envolvidos. O que não existia dentro de uma pessoa física vai gerar ali dentro da holding. E aí, colocar realmente na ponta do lápis para ver se compensa, né? Seguir com aquilo ali. E de ano, a cada 5 anos, a cada 2 anos, revisar. Da forma que vocês estão operando atualmente, esse formato que foi colocado ali atrás ainda é interessante? Então, é um trabalho constante
de que as pessoas precisam se conscientizar que é um investimento com retorno a longo prazo. E longo prazo eu coloco de forma perpétua, porque os benefícios que pode trazer para perpetuar aquele patrimônio, aquele negócio que tem naquela família, ele não tem como falar que vai trazer prejuízos. São só benefícios envolvidos no planejamento patrimonial e sucessório. E aí o Antônio pode completar mais, porque o Antônio, né, é um domínio grande de holding, vai trazer para nós vários aspectos aí. Eu acho que assim, é de suma importância isso tudo que está sendo abordado, porque a questão, primeiro, a holding, né, como você trouxe, tem que ser feito com muita responsabilidade, mas deixar todo mundo ciente que o trabalho de holding, ele tem previsão legal, não é uma criação ou uma invenção de um profissional ou outro. Não. O planejamento sucessório, né, através dessa estrutura societária e criação de uma empresa, criação de uma holding onde ela vai absorver o patrimônio da empresa, ela tem previsão legal, plenamente. Então, ela é totalmente feita dentro dos parâmetros legais, né? Lógico que essas considerações que a Ana Lúcia colocou aí são, né, alguns, às vezes, excessos que se cometem, então a gente tem que estar atento, mas você tem condições de fazer um trabalho, um planejamento desse totalmente seguro e dentro do que a lei permite. E aí, às vezes, quem está nos ouvindo, porque, né? Mesmo em vida, desculpa até entrar, mesmo em vida acaba tendo sim uma proteção, né? Quando é feito da forma correta, quando não se existem dívidas, se é feita a holding, ela é legal sim, e não atinge mais aquele patrimônio. Lógico, se foi feita, né? Quando não tem dívidas, né? Diferente de quando já existe alguma dívida, que aí foi com o intuito de fraudar. Mas eu acho que a ideia, que o foco é a gente estar fazendo para quem quer fazer de uma forma legal. E existe sim uma proteção em vida também. Não só depois da morte, né? Fazendo a holding. Por quê? Porque se foi feito quando não existe essa dívida, os bens não estão mais, que é a ideia da holding, né? Porque não tem sentido fazer a holding e depois fazer o inventário. Que é repassar para dentro desse cofre, vamos dizer, esse patrimônio, já não vai atingir mais caso no futuro venha a ter alguma dívida, né? Porque aquele patrimônio não está mais em nome daquele proprietário. Então, assim, a ideia da holding, de se fazer esse planejamento patrimonial e sucessório, é lógico que é uma ideia, né, sem intenção de fraude, lógico, uma ideia de fazer isso da forma correta e dessa forma, sim, proteger esse patrimônio, tanto depois, né, da morte, evitar esse inventário e proteger em vida também, né, que é uma das benéficas, vamos dizer, desse planejamento. Vou entrar um pouquinho aqui também, porque a questão é a seguinte, a gente trouxe os mitos envolvidos que os clientes procuram. E a vantagem, com certeza, ela existe. Então, muitos procuram tentando falar, olha, eu preciso blindar o meu patrimônio, tem algum risco disso, aquilo. A questão é planejar legais. E aí, as possibilidades são inúmeras. A holding, ela tem sim um viés totalmente legal, interessante, que trará grandes frutos, mas desde que feita de forma responsável e consciente. E aí, essa questão que você colocou, Karina, por exemplo, fiz a holding, então não vai existir um inventário, porque não adianta fazer holding para existir um inventário no futuro. O correto, sim, né? A pessoa já deixa tudo organizado ali, mas existem resistências dentro da família quanto ao patriarca. Lógico, se não deixar, vai ter que ter sobre o que não está lá dentro, né? Não tem sobre o que está dentro da holding. O que tiver fora, lógico, vai ter que ter, né? Existem pessoas que, por mais que elas façam a holding, elas não querem perder a propriedade daquela cota. Então, tem muitas questões envolvidas particulares que aí entram nesses pontos que a gente colocou. Mas a holding criada de forma a se planejar, a criar possibilidades dentro daquela família, manter negócios, ela é totalmente legal. E aí, quando a gente entra na questão, vai acabar totalmente com o inventário, ou a gente coloca ali, tem muito chamativo na internet,
vamos blindar o seu patrimônio. É esse excesso, é essa falta de responsabilidade que a gente chama atenção aqui para quem está nos acompanhando, para que tenham cautela. E quando procurem, que façam de forma responsável, com profissionais que tenham a intenção de trazer um resultado efetivo para aquela família. Que se preocupem com o pós, não é só criar. Se preocupem com o pós, com a efetividade. O que aquele trabalho vai trazer para dentro daquela família. É porque não, as com pessoas... certeza, até porque mesmo quando se faz, é bom esse acompanhamento, né, por exemplo, de um advogado, até porque às vezes tem cláusulas que vão ter que ser inseridas ou alteradas, tanto que a gente tem cláusula de renúncia, né? Então, assim, por exemplo, teve mais um filho, então isso tem que ter um acompanhamento durante a vida, né? Exatamente. É patrimônio que entra, patrimônio que sai, então, com certeza, é um acompanhamento contínuo, né? Sim. É que as pessoas pensam que criou a hold, colocou tudo lá, não vai inventar mais. Mas você tem que fazer como se diz, manejar mesmo a questão das cotas, porque né? se a pessoa não trabalhar com a questão das cotas, da participação da empresa, acaba que, como a Ana Lúcia falou, vai passar por inventar da mesma forma das cotas. Então, não é só criar a empresa. Mas eu acho que a gente também tem que lembrar, assim, passar segurança, né, para quem está nos assistindo. Claro. Eu até brinco, né, que tem a invisibilidade, uma invisibilidade na jurisprudência. E por que essa invisibilidade? Porque se a gente for pegar a jurisprudência, a gente tem pouquíssimos casos mesmo, né? A gente tem cerca de menos de 5 casos. Por quê? Porque a maioria é feito da forma correta, né? A não ser casos que não se respeita, por exemplo, a sucessão, que a gente vê que tem gente que quer fazer de má fé, né? Que às vezes quer, como é que fala, deixar de favorecer algum herdeiro necessário, você não pode, tem que respeitar a questão da sucessão, tem que respeitar também as dívidas que já existem, não pode ser feito de má fé, mas a maioria dos casos a gente vê, tanto que a gente não tem problema judicial, que é o problema da morosidade, né? Acaba sendo uma solução célere e realmente efetiva, né? Quando feita da forma correta por profissionais realmente habilitados a fazer. Né? Exatamente. É importante, né, para quem está nos ouvindo, às vezes as pessoas que ainda estão tentando entender, às vezes não, algum caso de alguns colegas aqui advogados que já sabem, né, do que nós estamos falando, mas quem não é advogado que está nos escutando aqui, às vezes pode ainda estar naquela dúvida. Tá, mas qual que é a questão, a vantagem de por que não deixar correr e simplesmente partir para o inventário? Por que procurar ir por este caminho desse planejamento? Eu digo a vocês que uma das grandes vantagens é justamente o dono, né, o titular dos bens do patrimônio, ele em vida ter condições de disciplinar e determinar como que ele gostaria que se desse a sucessão do patrimônio dele quando ele não mais estiver por aqui. Isso é muito importante que nós estamos falando. Nós estamos aí, muitos, né, falam, então isso é uma governança corporativa, é o compliance, né? Então, assim, termos que às vezes usa aí para tentar regulamentar, para tentar organizar a vida. E eu acho que talvez seja um dos grandes pontos também, quando a gente fala de planejamento, que é evitar os conflitos familiares. Né? Então, se você, o patriarca, o titular dos bens, que simplesmente ignora essa situação, que deixa rolar, que não faz esse planejamento, lógico, na falta dele, vai ser resolvido? Vai cair no inventário. Existe, né, o caminho judicial próprio para isso, que é inventariar e partilhar os bens. Mas, em muitas situações, quem é advogado aqui, sabe que o risco de um conflito numa sucessão é muito grande. A gente, mesmo quem não é advogado, a gente presencia situações no dia a dia que a situação crítica ela se instaura depois do falecimento do patriarca. Né? Antônio, então, pois não. Vou aproveitar um segundinho que até a Karina trouxe o caso do Chicanísio,
E aí a gente entra nessas questões familiares, porque a briga, né, salvo engano, é entre a companheira dele, a esposa dele de quando faleceu, e os filhos, que são de outro casamento, que Sim, acusam que ela porque utilizou de forma, né, errada o patrimônio, fez dívida, fraudou, etc. Então, esse conflito familiar aí esse era os maiores problemas dentro de um inventário, dentro de uma família. Exato. Exatamente. Então, se tem essa oportunidade de em vida deixar isso planejado, imagina que coisa maravilhosa você poder organizar o seu patrimônio, criar um acordo, né, um pacto familiar, definir quem que vai ser o gestor, se é a empresa, se é a família que tem negócios, ele pode até deixar definido quem que vai ser o gestor, quem que vai ser o herdeiro que vai ser o administrador daquilo. Ele pode definir, por exemplo, numa propriedade rural, ou propriedades rurais, com qual filho vai ficar com uma parte, ou com um bem ou com outro, porque muitas vezes o que a gente verifica conflitos que surgem no inventário são conflitos entre os herdeiros com relação à partilha, né? Um herdeiro, não, você está sendo beneficiado porque você está ficando com esse imóvel, que ele é mais valorizado ou não, ou aquele outro está se beneficiando porque está ficando com um negócio que ele traz mais recursos. Então, uma série de questões podem vir à tona, né, desencadeando num conflito que, às vezes, isso abala a família inteira, que quando o patriarca era vivo não existia. Né? Era aquele negócio, todo mundo ia ao almoço de domingo junto com a mama, né, com o pai, todo mundo feliz, alegre, ali se confraternizando, e muitas vezes surgem conflitos familiares que até acabam com o almoço de domingo, né? Porque o conflito ele vem realmente à tona. Então, acho que essa é a coragem que o patriarca tem que ter de enfrentar isso quando ele ainda pode resolver isso. Fala, olha, nós todos somos mortais. Né? A pessoa não precisa esperar a terceira idade, às vezes, para achar que vai partir dessa para outra. Né? A pessoa jovem, né? Pelo simples fato de ser mortais, a qualquer momento a gente pode partir. Então, eu acho que você, o titular de bens, de patrimônio, ele está sendo consciente, ele está usando de uma sabedoria dele de perenizar o patrimônio. Fala, olha, eu construí isso até hoje, eu construo ainda, mas eu vou dar um jeito de perenizar isso aqui para as próximas gerações. Então, acho que esse é o ponto, é a importância de você deixar um bom legado para as futuras gerações. É você poder olhar ali para o seu filho, que ainda ou é adolescente, ou já está vindo um neto, e falar assim, olha, eu vou garantir, né, o futuro deles, pelo menos ajudando os meus filhos, né, os herdeiros, a não entrarem no conflito. Eu acho que essa é a grande sacada quando se fala de planejamento, né? Você poder deixar esse legado e essa estrutura. Com Concordam? certeza, com certeza. É, assim, eu peço para todos que estejam na live, às vezes a gente vai conversando assim um com o outro, mas quem tiver qualquer tipo de dúvida em relação a esse tema, pode deixar nos comentários que nós vamos responder. E antes de encerrar a live, a gente, assim, queria que vocês comentassem um pouco, que a gente debatesse um pouco sobre a holding rural, porque a gente sabe que tem vários tipos de holding, né? A holding familiar, a holding imobiliária e a holding rural. Assim, eu sei que é tema também do simpósio, a gente vai abordar de forma muito mais profunda, mais densa no simpósio com o Dr. Felipe Esteves, mas assim, só para pontuar, de forma sucinta mesmo, algumas diferenças. Eu sei que alguns de vocês já atuam com esse tipo de serviço, puder pontuar para nós as diferenças, o cuidado que é diferente da holding familiar para a holding rural. Legal. Então, quando a gente fala de estruturações de partido para um planejamento, se a gente pensa numa empresa, o planejamento ele é focado para a estruturação interna, uma estruturação societária, quando a gente está falando de uma empresa.
Então, a gente faz uma estrutura, se procede a uma estruturação pensando em deixar mais produtivo ou economia de um negócio, com o risco das operações, visando os riscos trabalhistas, fiscais, ambientais, que podem incidir sobre aquela determinada empresa e que, por esta razão, quando ela se planeja, ela tem condições de trazer uma governança corporativa, ela deixa melhor estruturada a empresa, com a identificação da posição e da competência de cada um daqueles que estão envolvidos na empresa. Isso é o lado de empresarial corporativo. Agora, quando a gente fala de governança familiar, né? Quando a gente fala aí de planejamento familiar, você pode tanto ser uma família que ela quer dar uma proteção aos bens já conquistados, apartamentos, imóveis, como nós podemos estar falando também, por exemplo, de médicos, né? Os médicos que têm cotas, participações em hospitais, às vezes até um equipamento, né? Um tomógrafo que tem um valor alto agregado, é possível contemplar isso também dentro do planejamento, né? E hoje em dia, né, a gente vê a riqueza do agronegócio, a prosperidade, né, desse segmento, né? A gente vê que o nosso país é muito rico e tende a valorizar muito o setor agro. E os produtores rurais, hoje em dia, a gente vê uma coisa curiosa. Com esse contexto econômico, essas mudanças todas por que nós passamos, o valor da terra ela subiu assustadoramente. Então, se você compara o valor do hectare, né, o valor de propriedades rurais, alguns anos atrás, era subiu absurdamente. Então, os produtores rurais já falam, poxa, mas eu tenho uma terra aqui que eu tenho há décadas, tenho há muito tempo, que eu adquiri num preço e hoje vale milhões, né? A produção agrícola do produtor rural, né, de que forma que ele vai tributar, né, a safra dele, né, a soja, o milho, o café, qual que é a melhor forma de tributar isso? Isso tudo tem que ser colocado na balança, porque o produtor rural, enquanto ele faz isso na pessoa física, que muitas vezes é o recomendável, ele continuar fazendo a atividade dele na pessoa física por questões tributárias, mas dependendo da situação, ela deve ser analisada se não compensa passar a atividade rural dele para uma empresa. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser analisada, né? Caso a caso. Como, né, a Ana Lúcia falou no começo, quando se fala de holding, ela tem que ser contextualizada, individualizada para a situação de cada um, levando em consideração o seu patrimônio, a localidade do patrimônio, o que gera, quais são os herdeiros envolvidos, se tem herdeiros fora, né, do casamento ou não. São uma gama de situações que devem ser mensuradas aí. Mas, sem sombra de dúvida, isso tem despertado muito interesse no produtor rural, porque ele está vendo uma supervalorização do patrimônio dele, de uma hora para outra, que, de repente, ele está com a terra ali supervalorizada, e talvez o caminho vai ser este. Ele pegar essas propriedades, a propriedade rural dele, para sair da pessoa física. Então, vamos lá, né? A gente está aqui falando para todo mundo que nos ouve. Mas hold, mas o que é? De forma simples, né? bem resumida, nós vamos retirar o patrimônio que está no nome da pessoa física e passar para o nome de uma pessoa jurídica. Integralizar isso como cotas na pessoa jurídica, de forma que o patriarca, de forma que o titular dos bens não perca as rédeas, não perca o controle, não perca a gestão sobre os seus bens. Porque ele não pode ter esse receio. Mas os bens estão saindo do meu nome, pessoa física, estão indo para o nome de uma pessoa jurídica, onde os meus filhos vão ser sócios? Sim, perfeito. Mas isso tudo, se bem planejado, ele continua sendo gestor até o último dia da vida dele, né? Tendo controle disso. Então, nós temos que fazer aí muita conta, uma engenharia, na verdade, né? E aí, mais uma vez, onde a gente conta também com a valorosa participação
de outros profissionais, como o contador. Repita-se que o contador é uma peça fundamental, né, de muita valia nesse projeto, uma soma aí de competências, né, o lado jurídico, o lado contábil, né? Mas, gente, eu acho que assim, a Johanna aí já está sinalizando, nós estamos aproximando aí de, né, uma hora de um papo aqui que nós estamos tendo, né? E eu acho que a mensagem que a gente gostaria de passar aqui é o despertar, né? Muitas vezes, todo mundo está na sua rotina do dia a dia e só fica trabalhando, só fica focando em cima das prioridades, daquelas prioridades rotineiras. Então, o que a gente quer provocar, né, que a gente quer semear, que a gente quer lançar, é que vá além, paralelamente à sua rotina, você pense, tira um tempinho para você pensar no futuro, você pensar nos seus bens, você pensar no seu legado, você pensar de que forma que você vai deixar isso para os seus filhos, para os herdeiros, você reservar um tempo, né, para você trabalhar isso, ter oportunidade de você trabalhar isso, né, em vida, enquanto tem harmonia dentro da família, né, enquanto existe esse ambiente propício para que isso seja discutido, né, antes que se esperar aí a falta de alguém, né, para poder desencadear um conflito que poderia ter sido evitado, né, se tivesse dado uma dedicação, uma atenção especial num determinado momento. Certinho, uma Com ótima certeza. explicação, doutor Antônio. Só a Suelen perguntou aqui, só para a gente finalizar, a escolha de patrimônio para cada herdeiro, como fica em caso de diferença de valores? A Suelen de Paula perguntou. Alguém quer contribuir para responder? Desculpa, cortou aqui para mim. Você Então, pode repetir, por favor? A escolha de se patrimônio quiser, eu para posso cada responder herdeiro, também, Antônio. Pode? Não, como fica em caso de diferença de valores? Tá cortando. pode. Pode falar. É que assim, até para a gente fazer uma metáfora, né, uma analogia, que eu acho que é fácil das pessoas entenderem. Hoje, por exemplo, muitas pessoas têm ações na Bolsa, né? Por exemplo, uma ação na Petrobras. Então, você tem uma cota daquela empresa, de tudo que aquela empresa tem, tanto que ela tem de patrimônio físico, como patrimônio, por exemplo, de valor, de outras coisas. Quando a gente faz uma holding, a holding é uma SA. Então, a gente passa os patrimônios para dentro daquela holding, e aquela holding vai ser, quando a gente faz, por exemplo, a questão da sucessão, vão ser a partir de cotas. Então, os herdeiros necessários, conforme a previsão legal, vão ter as cotas iguais, né? O exemplo que o Antônio deu, do filho que tem mais questão, né, da predileção, se pode se definir a gestão, por exemplo, do negócio, qual filho vai ter gestão. Mas em relação à quantidade de cotas, né, a gente não pode, por exemplo, deixar um bem para um filho que vale mais e o outro. Até porque você não está deixando bem, você está deixando cotas, que é igual você tem cotas de uma ação dentro da bolsa, para fazer um paralelo assim para a Suelen poder entender melhor, tá bom? Eu não sei se ela Ótima explicação. especificamente sobre cotas, se ela estiver falando ali sobre o imóvel na pessoa física, alguma dúvida de inventário, e aí é o mesmo racional. A divisão de um patrimônio, ela deve ser observada o valor de cada patrimônio. Então, às vezes, uma pessoa fica com determinada área rural, mas a avaliação dela é superior àquela outra que ela ficou. Então, ela diminui a quantidade de hectares, de alqueires ali, mas em razão da valorização. Sempre a conta tem que fechar para cada herdeiro, né? De acordo com as leis da sucessão, com a legítima. A ideia exatamente é a partilha. Então, quando você faz esse planejamento, essa estruturação, você visa para os filhos, para os herdeiros, fazer uma partilha igualitária, assim como ela seria feita num eventual inventário. Então, sem privilegiar um ou outro, né? Então, a partilha, ela deve ser ali, respeitar, né? Deve ser respeitada ali à vontade do instituidor, né? O que pode acontecer é uma questão de gestão, às vezes, o que acontece? O titular, ele é produtor rural, um filho trabalha com ele na fazenda. Ponto que eu ia colocar. E o outro é médico, o outro mora fora do Brasil, mora em outro local.
né? Lógico que aquele filho, aquele herdeiro que está ali na roça, que está ali no campo junto com ele tem uma expertise muito maior do que o médico que não trabalha ali. Essas questões, sim, elas podem ser tratadas num acordo, num pacto familiar, né? Até mesmo para garantir o sucesso do negócio da empresa, né? Então, nesses casos específicos, poderia ter uma tendência ali de uma valorização, de uma escolha de um gestor, por exemplo, né? Mas a questão patrimonial, não, essa aí tem que ser realmente compartilhada igualmente, né? Agora, uma coisa interessante é que se deixa para o inventário, surge aquela situação. Eu quero, um filho quer ficar com um apartamento, o outro quer ficar com uma fazenda, o outro começa às vezes a gerar disputa pelos bens. Se você tem uma holding, você tem uma empresa, essa discussão ela acaba. Por quê? Porque eles são detentores de cotas. Quem possui, quem é o titular do patrimônio não são as pessoas físicas. Quem é o titular do patrimônio é a empresa, é a sociedade, né? Que ela pode ser uma SA ou uma limitada, né? Também. O importante é que ele tem cotas, ele tem participação naquela empresa. Então acaba aí por aí, já acaba essa discussão. Eu quero o norte da fazenda ou o sul, eu quero... Não existe isso, porque todos são donos de cotas iguais, né? O peso é o mesmo. Eu Antônio, acho que esse ponto que está você colocou, a dúvida é bem vou só sanada. comentar aqui. O Antônio Deu uma tocou hora, né? Pode. Não, mas sobre eu a acho que a diferença. live não cai com 1 hora, não. Pode continuar. Não. Não? O Antônio colocou a importância de organizar quando existe um herdeiro trabalhando ali diretamente com o patriarca, existem outros herdeiros que estão em outras áreas, em outros lugares e raramente, né, participam de alguma decisão ali. E isso, se não planejado previamente, quando o patriarca falta, causa um grande conflito, porque aí quem estava ali junto com ele entende que tem direitos maiores e aí vai disputar com outros, com os outros que não participavam, mas agora querem parte do patrimônio. E aí é a hora que a gente trabalha, porque existe parte disponível do patrimônio também, que pode ser trabalhada quando tem uma pessoa que tem uma participação maior, já criou até um negócio junto com o pai dentro da família e outro não. Então, são estratégias adotadas ali, mas essenciais. Porque se o patriarca falta sem essa organização, os prejuízos dentro de um inventário, fazendas que ficam sem produzir em razão de travamento, de briga dentro do inventário, traz um prejuízo muito grande. Então, se essa organização é essencial para essas famílias empresárias, especialmente do ramo do agro. Não, perfeito. Pessoal, eu acho que eu já vou encerrar a live por conta do horário mesmo. Eu acredito que agregamos muito valor, muita informação para todos. Quem tiver com alguma dúvida, segue nossos perfis, pode chamar no direct. Alguém quer complementar com alguma informação? Ou alguém quer perguntar mais alguma coisa? Pode falar, doutora. Fazer o convite para o simpósio. Isso. Claro. O Simpósio Mineiro de Planejamento Patrimonial e Sucessório, dia 8/11, às 19 horas, com grandes nomes que poderão elucidar ainda mais todas essas questões do tema que nós tratamos hoje. Então, vai agregar, vai ser uma extensão enriquecedora do tema. Isso. E participem da nossa comissão também, né? Exato. Você pode fazer, exatamente, gente. Agradecer a todo mundo a participação. Contamos com vocês no dia 8 de novembro. Não se esqueçam de fazer a inscrição de vocês através do Simpla, né? Isso vocês encontram nas nossas redes sociais aqui, de cada um de nós aqui. Vocês vão conseguir identificar lá o link para essa inscrição. Agradecer a todos os nossos membros também da comissão, né? Todos aqueles que estão nos apoiando, que estão conosco, os membros da comissão de planejamento patrimonial e sucessório da OAB, que nós estamos todos aí em cima desse mesmo ideal de propagar conhecimento, de trazer informação de qualidade para vocês, né? Essa live hoje nós fizemos aqui, nós 4, mas nós pretendemos com maior frequência extensivo aí a todos os membros da comissão que queiram participar também. A gente
nós vamos fazer essas programações. E exatamente, espero que, né, isso a gente tenha atingido o nosso objetivo, que é um bate-papo aqui, na verdade, um esquenta aí para o dia 8 de novembro. Né? Agradecer muito, né, a colaboração de vocês todos aí. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada, doutora até dia Karina. 8 no evento. Até Tchau, mais. até dia 8. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.